Olá, meus irmãos, minhas irmãs, do Servir, Ponto de Luz, agradecendo a nossa querida Marli esse convite. Nós pedimos a Deus que possa trazer a cada um de nós as bênçãos que necessitamos, as forças para conseguirmos levar adiante as nossas provações, as nossas privações, as nossas expiações, que tenhamos a fé que vamos conseguir, que vamos vencer e que nada será difícil para nós se mantivermos a fé e a certeza da ajuda dos benfeitores espirituais. Que nessa oportunidade nós possamos trazer algumas considerações. E hoje nos foi solicitado que falássemos acerca das nossas tempestades. Então esse será o nosso título, nosso trabalho e as nossas considerações acerca dessa importante situação pela qual todos nós passamos. Acredito, meus irmãos, que quando a gente fala de tempestade, todos nós pensamos na natureza, nessa agitação atmosférica, que pode ser violenta, como também pode ser um pouco suave. Ela muitas vezes pode ser acompanhada de raios, trovões. A tempestade é sinônimo de mau tempo, e é justamente o que ela significa na sua palavra latina. Lembrando, meus irmãos, que tempestade assusta, provoca prejuízos. Também, na filosofia, nós podemos dizer que as nossas tempestades terão significado dos nossos tempos difíceis. Pode ser também das condições pelas quais nós estamos passando, as situações que nós vivenciamos. Quando nós fazemos o curso de direção defensiva, tem um capítulo muito importante que é chamado de condições adversas de tempo. Nessas chamadas condições adversas de tempo, nós vamos ver o que nos atrapalha na estrada. Por exemplo, a chuva, a neblina, a cerração. Nós temos ainda os ventos que podem pegar a lateral de um carro, que pode deslocá-lo. Nós temos, quando ocorre uma chuva muito intensa, que a beirada dos barrancos começa a desabar sobre as estradas. Nós vemos muitas vezes a preocupação dos motoristas quando encontram uma lâmina de água na sua frente, e aí o medo do carro serpentear nessa lâmina de água, né? A chamada aquaplanagem. Ou seja, se nós fizermos uma comparação, analisarmos a nossa filosofia para esse campo, nós vamos ver que a nossa vida, o nosso campo de vida, o nosso campo provacional também tem muito disso. Então é muito pertinente quando nós falamos sobre tempestades, as nossas tempestades. E aqui a gente lembra com muito carinho, meus irmãos, dessas mensagens maravilhosas que os meus amigos espirituais vêm nos trazer, e principalmente quando nós estamos no nosso pior dia, na nossa pior condição, nas nossas situações mais graves. É quando nós temos também sobre as nossas cabeças as tempestades. Então esses tormentos da vida, que são essas tempestades, elas sacodem a nossa fé. Nós temos que lembrar que nós estamos vivendo num mundo de expiações e provas. Num mundo que nós, a grande maioria dos moradores, dos residentes, sejam no mundo físico, seja no mundo espiritual, nós pertencemos à terceira categoria, ou seja, somos espíritos imperfeitos. Portanto, a tempestade é muito maior sobre todos nós, e a gente analisa também que muitas dessas tempestades, meus irmãos, somos nós mesmos os causadores. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo que eu acho importantíssimo, que seria necessário que nós lêssemos, relêssemos, analisássemos exaustivamente. É quando se trata das aflições. E aí Kardec, muito sabiamente, fez uma distinção nas aflições que têm origem nas nossas vidas pregressas
e nas aflições que nós provocamos. E aí Kardec analisa as causas anteriores das aflições e as causas atuais das aflições. Grande parte de nós, meus irmãos, ao longo da nossa vida, nós estamos plantando tempestades. Estamos criando situações cada vez mais difíceis. E que se nós lançamos isso para o universo nos responderá também com coisas difíceis, com tempestades. Algumas vezes nós seremos não aniquilados, mas seremos chamados à responsabilidade e passaremos por tormentos dos mais difíceis, dos mais complicados. Mas aí nós temos que lembrar o nosso querido Chico Xavier, que dizia: tudo passa, tudo passa. E a tormenta mais cruel, mais difícil, mais complicada é aquela que nós achamos que nunca vai parar. Essa também para. Essa também tem seu fim. Toda tempestade tem seu fim e a sua finalidade para nos despertar para um mundo melhor. A gente lembra também, meus irmãos, a partir da pergunta 258 do Livro dos Espíritos, que fala da escolha das nossas provas. Alguns de nós que perambulamos muito, fizemos longas jornadas sem fazer nada, sem grandes preocupações, sem grande aprimoramento da alma, sem nos desprendermos dos nossos defeitos, das nossas doenças da alma. Grande parte de nós que vivenciamos situações em que a perda do tempo, a perda das oportunidades maravilhosas para o nosso crescimento, nós deixamos de lado. Consequentemente, na medida em que nós estamos agora escolhendo, muitas vezes, provas difíceis, mas nós temos que lembrar, Deus não coloca fardos pesados em ombros frágeis. Se nós escolhemos essas provas, e se Deus autorizou, se Deus permitiu, se os bons amigos espirituais que estão ao nosso redor, prontos para nos ajudar, prontos para nos alertar, para trazer para nós as lições mais belíssimas, colocando ao nosso redor pessoas que poderão nos auxiliar nas nossas dificuldades, muitas vezes através de um livro, de uma página, de uma mensagem que nós recebemos pelo WhatsApp ou pelo Facebook. Muitas vezes ali nós vamos encontrar uma solução belíssima para sairmos desses momentos tormentosos, sairmos dessas situações lacrimosas que nós mesmos criamos. Se nós estamos vencendo, então quem fomos nós que criamos? Quando é perguntado no Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos prontamente respondem, na consciência. Então nós trazemos dentro da nossa consciência a certeza de que não estamos sós. Segundo, que nós merecemos. Terceiro, que nós não estaremos abandonados do poder divino para sairmos dessas situações dolorosas. E quando nós fazemos isso, meus irmãos, fica tudo mais fácil, menos complicado. Lembrando, então, que toda tormenta, toda tempestade, ela tem um início, ela tem um meio, e ela serve também de meio para nos aproximar da bondade de Deus, do amor de Deus. E essa tempestade certamente vai ter fim. É transitória. Toda tempestade é transitória. E a gente lembra, meus irmãos, que a duração, ela depende de alguns fatores. Alguns fatores são controláveis por nós. Outros fatores são incontroláveis, porque como fazem parte da nossa escolha provacional, nós vamos ter que passar por ela. Se faz parte das nossas expiações, nós vamos ter que passar por ela. Como a minha mãe costumava dizer, nós não colocamos as nossas dívidas espirituais na porta do vizinho. Se somos nós os responsáveis, somos nós chamados a responder por ela. Então, essas situações que nós estamos passando, essas dolorosas situações, que seja, por exemplo, a perda de um ente querido, pode ser a perda de bens materiais, podem ser as doenças que nós trazemos e as doenças que nós desenvolvemos e que representam também essas nossas tempestades,
tenhamos a certeza de que Deus terá sempre um guarda-chuva para nos proteger nessas dificuldades pelas quais nós estamos passando. Então, tenhamos a certeza que as tempestades sempre passam. Depois haverá um céu limpo, um céu de brigadeiro, né? O céu estará aberto outra vez, porque não há tempestade permanente. Os benefícios dessas aflições são muito grandes. Os benefícios pelos quais nós estamos passando, meus irmãos, vai depender muitas vezes do nosso desejo de nos melhorarmos. Quando nós entendemos isso, nós entendemos aquele sofrimento passado pelos nossos, que nós temos aprendido tanto com eles, né? Os discípulos de Jesus. Estavam todos no barco. E aí, atravessando o mar da Galileia, e de repente a tempestade, uma coisa que é muito comum, e como a maioria deles eram formados de pescadores, eles conheciam. Mas provavelmente era a tormenta maior pela qual estavam passando, porque se assustaram. E foram correndo ao encontro do mestre, dizendo: Senhor, Senhor, o barco está sossobrando, socorrei-nos. E aí Jesus, que estava dormindo, segundo o relato de Marco, Jesus então chama a atenção deles. Por que tanto medo? Marco registrou isso no capítulo 4, versículo 40. Por que tanto medo? O medo, meus irmãos, é causado muitas vezes pela nossa... nós não conhecemos muito bem as origens e nem a finalidade. Nós não conhecemos aquilo que vai trazer benefício para nós. Nós muitas vezes nos sentimos sozinhos, coisa que não acontece nunca, em momento algum. Paulo, muito especificamente, nos fala: uma multidão de espíritos nos acompanha. Então nós somos seguidos ao tempo todo por uma legião de espíritos. Alguns deles, conforme nós podemos observar na pergunta 459, grande parte deles, meus irmãos, podem nos levar para o alto, mas uma grande parte também pode nos levar para as regiões infernais. Nós baixamos o nosso padrão vibratório e entramos em sintonia com essa falange de espíritos, com essa multidão de espíritos que nos acompanham. Alguns deles vibram com a nossa queda, vibram com as nossas desgraças, com as nossas dores, com os nossos problemas. Mas nós tenhamos a certeza que uma boa quantidade de amigos espirituais estarão sempre torcendo e nos alimentando de força, de esperança, de perseverança, para que nós possamos vencer as nossas dificuldades. Porque as nossas dificuldades mesmo não são nossas. São nossas. Nós criamos. Nós precisamos passar por elas. Nós precisamos vivenciar essas situações. Nós precisamos sentir o amor de Deus sobre as nossas cabeças, para que nós possamos alimentar-nos das forças necessárias para vencermos tudo que temos pela frente. Não estamos sozinhos. Se uma multidão de espíritos nos acompanham, nós vamos encontrar ali no meio deles uma boa quantidade de amigos espirituais que nos alimentam com a força e com a fé e com a esperança. E aí o que Jesus diz para eles? Por que tanto medo? Por que tanto medo? E aí Jesus fala com a natureza. O mar fica sereno, as nuvens procuram outro rumo, o céu se abre e eles ficam assombrados com o poder de Deus. Que homem é este que até a tempestade obedece? Que homem é esse que comanda a tempestade? Então nós precisamos entender, meus irmãos, que Jesus, ele acalma a tempestade. Jesus acalma os ventos, Jesus acalma as ondas. E Jesus, com certeza, trazendo serenidade ao lago, vai trazer serenidade ao nosso coração, à nossa mente. Jesus aponta para esse cuidado do amor de Deus.
Nós temos que ter a certeza, meus irmãos. Eu fico impressionado com algumas vezes com nossos queridos amigos espíritas, que ainda não acreditam no poder da fé, não acredita no poder curativo da água frutificada, ainda desdenha do passe. Temos irmãos assim que não observam direito o que precisa ser feito, os cuidados que nós precisamos tomar, porque são os cuidados de Deus. Deus está sempre ao nosso redor, nos protegendo, nos amparando. E mercê desse amor de Deus, nós temos aí Jesus e toda uma falange maravilhosa de amigos espirituais para nos levantar, para nos segurar, para nos firmar diante das dores e dos problemas. Então, meus irmãos, nós temos a certeza, tenhamos nós a certeza de que essa é uma lição assinalada pela fé. Lembramos, meus irmãos, que a fé, quando a gente fala de fé, tem muita gente que tem uma visão um pouco distorcida da fé. Porque ao longo desses últimos anos nós temos observado que muitas pessoas têm essa mania de achar que, como tem uma série de pessoas dizendo por aí, que basta você ter fé para você se curar, basta você ter fé para você ter dinheiro, basta você ter fé para você conseguir todos os bens materiais que você deseja. Não é bem assim. A fé é algo poderoso que nós devemos desenvolver dentro de nós. A fé, meus irmãos, ela não vai eliminar as travessias difíceis das nossas vidas, mas ela vai, esses momentos turbulentos da nossa vida, ela não vai eliminar as nossas dores, não vai eliminar as nossas doenças, não vai eliminar-nos, não vai tirar a morte se nós estivermos propensos, estivermos no nosso momento de morrer. A fé não vai nos tirar dessa situação. Mas podemos ter a certeza de uma coisa: a fé vai garantir que nós poderemos superar tudo. Ela vai nos dar uma força, ela vai nos dar perseverança e principalmente ela vai nos dar resignação. Então, por maiores e mais tormentosas que sejam as tempestades das nossas vidas, tenhamos fé. A fé no poder divino. Por que tanto medo? Quando Marcos nos assinala que Jesus perguntou, está lá no versículo 4, no capítulo 4, versículo 40. Então, o medo, meus irmãos, vem de um sentimento de abandono, de solidão, de desamparo, de desespero. Muitas vezes nós ficamos com medo porque nos sentimos sozinhos. Porque mesmo cercados, nós nos sentimos desamparados, mas não nos sintamos desamparados do poder e do amor de Deus. A quem nós devemos recorrer, a quem nós precisamos pedir o socorro e o amparo. Então esse medo, essa insegurança diante dos acontecimentos decorrentes da vida, principalmente diante das tormentas das nossas vidas, nós temos a certeza, meus irmãos, que Deus, na sua infinita bondade, com o seu infinito amor, mercê à sua misericórdia, nós seremos sempre amparados. Como nós desconhecemos o desfecho dessas adversidades que nós estamos atravessando, não sabemos o que temos ali pela frente, o que vai acontecer pela frente. Certa vez nós estávamos indo fazer uma palestra na cidade de Juiz de Fora, e na estrada nós pegamos um temporal daquele, sabe, e o máximo que a gente conseguia andar era 40 km por hora, porque a chuva muito forte causava um certo temor, havia muitas lâminas de água pelo asfalto, os caminhões que muitas vezes não têm a mesma preocupação que nós, porque como nós estamos dirigindo um carro menor, um carro com menos massa, né? Nós observamos isso. E aí, mas nós continuamos. Era uma serra, nós estamos subindo. Quando nós chegamos no alto dessa serra, não brilhava o sol, não tinha chuva. A chuva era somente naquele trecho da subida da serra. Deu uma vontade muito louca de descer, de voltar e dizer para aquelas pessoas que estavam parando na beira da estrada, que é perigoso demais,
de alertá-los, lá em cima não tem chuva, lá em cima não tem tempestade, lá em cima não tem essas correntes de água que estão descendo, essa ladeira toda. Então, lembrar, meus irmãos, que se nós colocarmos Jesus no nosso barco, a nossa travessia será serena, será tranquila. A nossa travessia no mar da vida, por maiores que sejam as tempestades que estiverem fazendo balançar o nosso barco da vida, nós teremos força suficiente para vencer tudo isso. Eu me recordo de uma música que eu gostava muito. Eu era menino ainda, lá para os meus 8, 9 anos. Eu estudava numa escola evangélica e o nosso professor, ele era um pastor. Lembrar, eu tive um professor na escola primária, professor, quando a maioria dos meus amigos tiveram sempre professoras, né? Então, do meu primeiro até meu quarto ano da escola primária foi com um professor, a quem eu sempre lembro com muito carinho, o professor José Luiz Pereira, que Deus o tenha, ele já é desencarnado há mais ou menos uns 40 anos, e até hoje eu tenho na minha memória, na minha mente, o meu agradecimento, a minha gratidão por esse grande homem que foi o professor José Luiz Pereira. E eu me lembro de uma música que ele fazia a sala vibrar, né? Os alunos vibravam muito, né? É uma música que muita gente conhece, porque não é só cantada na igreja evangélica, né? Ela diz assim, mais ou menos: desculpem, eu não sou cantor, eu sou um professor e uso da minha voz não para cantar, mas para transmitir conhecimentos. A música diz assim: com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal, passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem. Vai muito bem, com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal. Temos a certeza, meus irmãos, que com Cristo no nosso barco não há motivo para medo, não há motivo para ansiedade, não há motivo para depressão, para as angústias, não há motivo para as dificuldades pelas quais nós estamos passando na nossa vida. Não há motivo de desespero, de temor. Não há motivo de ter medo da vida e nem do que pode nos acontecer. Com Cristo, nós nunca estamos sozinhos. Jesus afirma para a gente: eu estarei convosco até o fim. Eu estarei convosco até o fim. E quando Jesus nos fala também que nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá. Nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá. Então Jesus estará sempre conosco até o fim. Agora, depois disso, o que nós precisamos fazer é seguir a nossa vida. Não temer o futuro, não temer as tempestades, porque elas sempre virão. Faz parte do nosso crescimento espiritual, do nosso avanço, das nossas limitações, das nossas necessidades de crescimento. Então nós vamos sempre passar por isso. Então, que elas venham, porque vão encontrar Jesus no nosso barco. Lamentavelmente, eu queria trazer para vocês aqui, mas o nosso tempo é escasso, né? Tem uma mensagem muito bonita de Bittencourt Sampaio, intitulada Jesus está no leme. Procure, por favor, entre na internet e procure essa mensagem espetacular. Jesus está no leme, de Bittencourt Sampaio. Tem uma outra mensagem muito bonita também, que é de Meimei, que fala de fé no porvir. Fé no porvir. Nós precisamos ter a certeza, meus irmãos, que Deus, na sua infinita bondade, com todo o carinho que Ele tem para conosco, Ele estará conosco nas nossas dificuldades.
E por maiores, vamos repetir aqui, por maiores sejam as nossas tempestades, não desistamos da vida. Alguns dos nossos amigos e irmãos muitas vezes têm desistido através da porta mais perigosa e mais problemática, que é a porta do suicídio. Então tenhamos a certeza, alimentemos essa fé nesses nossos irmãos, saibamos espalhar a fé que Deus nos oferece através desses maravilhosos ensinos de Kardec, para que nós nos sintamos fortalecidos, amparados, resignados, que tenhamos certeza de que, por maiores que sejam essas tempestades, elas irão passar. Nós iremos vivenciar tudo da melhor maneira possível, com toda a força e com toda a gratidão a Deus pelo que nós estamos passando. Agradecemos a nossa querida irmã Marli, esperamos poder servir em outras oportunidades e esse servir ponto de luz possa continuar crescendo na glória e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu abraço fraterno a todos, minhas orações, meus pensamentos e minha força naquilo que nós pudermos fazer. Muita paz para todos. Grande abraço, fiquem com Deus.